Salmo 51, e o versículo aqui em questão é o versículo, vou começar aqui no versículo 9. Salmo 51, versículo 9. Ele diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O Davi tinha cometido pecado, o pecado de adultério, né? E de homicídio, porque ele, além de abusar da mulher de alguém, se apropriar, ainda mandou o cara para a guerra, para ser morto na guerra, para que não descobrisse o que tinha acontecido, já que a mulher tinha engravidado. E aquela morte foi colocada na conta de Davi pelo próprio Deus. Deus disse: foi você que matou ele, porque ele foi morto por sua culpa. E Davi ficou, a princípio achou que estava tudo bem, mas veio o profeta e disse: olha, você fez isso, e você fez isso, e naquela época eram 2 pecados de morte, tanto o adultério quanto o homicídio. Alguém matasse alguém, o parente de alguém tinha o direito de vir vingar. Era direito dentro de Israel. Inclusive, eles fizeram até uma cidade de refúgio, que era para quando a pessoa matasse alguém. Matasse alguém sem aquela questão, por acidente. E para não ser morto, se não fosse por acidente, fosse porque quis mesmo, aí o parente podia vingar. Chamava-se vingador de sangue. Era a lei. Olho por olho, dente, não era nem dente por dente, era vida por vida mesmo. Não era dente não, era vida. Deu a vida do outro, o parente do outro vinha tirar a tua vida. Só que quando tinha aquelas mortes por acidente, vamos pegar um exemplo, se fosse hoje, uma pessoa está dirigindo e atropela uma pessoa e mata. Ela não quis matar, mas aconteceu, foi um acidente. Então, nesse caso, o vingador poderia vingar, mas como não era justo, porque o cara não teve culpa, aí eles fizeram cidade de refúgio, onde a pessoa se escondia naquela cidade, não poderia sair dali de nada. Se saísse, fosse para fora, o vingador podia pegar e matar. Agora ali dentro ele não poderia entrar para vingar. Só que tinha uma lei, enquanto o sacerdote daquela cidade vivesse, o cara não podia sair dali. Então era quase uma prisão numa cidade, que o cara tinha que ficar separado da família também. E Davi cometeu esses 2 pecados, só que Deus disse assim: eu perdoei teu pecado, mas ele teve consequências, só que não teve a morte. Aí Davi, quando cai em si, quando ele é repreendido, ele percebe que realmente, puxa, eu errei demais, ele vai pedir perdão a Deus. E ele escreve esse Salmo 51, que é uma oração, onde ele coloca realmente, está arrependido, reconhecendo seu pecado. Aí ele fala para Deus, aqui ele começa: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí no versículo 9 ele diz assim, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui tem 2 coisas que me chamam a atenção: é a questão do espírito e do coração. Ele está falando aqui, não está falando do Espírito Santo, né? Que ele diz assim: cria em mim um espírito reto. Está escrito em início minúsculo, quer dizer, o espírito do homem, o verdadeiro eu do homem, que ele disse, não estava sendo mais reto, né? Então o coração, Davi, ele diz: cria em mim. Então o Davi, ele se examinou e ele percebeu que ele cometeu tal erro, tal coisa errada, porque apesar dele ser temente a Deus, apesar dele ser um homem segundo o coração de Deus, fez uma escolha, quando escolheu Davi, escolheu segundo o coração de Deus, mas ele viu que o coração dele não estava tão puro assim, não era tão puro. Então ele disse: não, cria um coração puro em mim. Então criar é porque não tem, então alguma coisa ele percebeu. Isso chama a atenção, que é importante para nós.
para nós, porque a palavra de Deus, Jesus disse no sermão das bem-aventuranças, que bem-aventurados, entre tantas bem-aventuranças, está o de coração puro, que esse verá a Deus. E nós precisamos ter um coração puro. E pedir a Deus, Deus, cria em mim esse coração puro. E puro em tudo, né? Em todo sentido, porque às vezes o coração ele não está manchado, às vezes não é com coisas, vamos dizer assim, coisas sujas, impuras, do pecado, aquele pecado escandaloso. Mas às vezes no decorrer da vida, na caminhada, situações que nós vamos passando, que o nosso coração não está tão puro, precisa que a palavra de Deus purifique ele. Não está puro, às vezes, não, mas não tenho maldade com ninguém, eu não vivo em sujeira, em impureza, em coisas escandalosas, não vivo. Mas às vezes o coração nosso está sujo, às vezes está magoado, às vezes a tristeza tem sujado ele, não está tão puro. Porque o que é um coração puro? É um coração lavado, purificado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, está em harmonia. E às vezes o nosso coração não está tão em harmonia com a palavra de Deus. Às vezes não está no pecado. Estou falando do pecado. Em algum caso é o pecado mesmo. Mas às vezes não é o pecado. Às vezes são sentimentos que não deveriam estar ali em nós. Sentimentos que às vezes não prejudicam ninguém, mas prejudicam a nós mesmos. O sentimento, um coração entristecido, abatido. Ele precisa de Deus, limpa isso de mim, tira isso de mim. Uma pessoa que o seu coração está pesaroso só com coisas negativas. Não, Deus, eu quero um coração limpo, um coração ardendo na tua palavra, um coração, como disse o salmista, que queima de coisas boas, cheio de coisas boas. Então tem isso, tem isso. No caso de Davi aqui foi pecado mesmo, né? Então ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O renovar, diferente do criar, é algo que já era, mas que perdeu o brilho. Então precisa ser renovado, né? Por exemplo, a pessoa olha para a sua casa e diz assim, faz tempo que eu não pinto essa casa, está precisando renovar a pintura dela, porque está velha, está feia, está manchada. No caso de Davi, o pecado tirou o brilho que havia no espírito dele, aquele espírito aguerrido de buscar a Deus, de servir a Deus. Ele disse, Deus, então renova em mim o espírito reto, eu quero retidão, eu saí da retidão, então eu quero voltar. No caso do coração, ele disse, cria. Então é porque ele percebeu que o coração dele, apesar de ele ser de Deus, não era tão puro quanto deveria, e por isso levou ele àquele pecado. E depois daqui nós não vemos mais Davi cair nessa cilada. Continuando aqui, não me lances, versículo 11, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora aqui ele já fala do Espírito Santo, né? Deus, o Senhor não me lança fora da tua presença. Eu errei, eu pequei, eu falhei, mas Deus, não me lança fora. Não tira de mim o teu espírito, porque quando a Bíblia diz, no dia que Samuel ungiu Davi, o Espírito de Deus naquele dia ficou sobre Davi, Espírito e profeta. E ele disse, Deus, não tira de mim, não tira. Eu sei que eu errei, eu sei que eu não mereço mais. Aí ele vem no versículo 12 e diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Duas coisas que pede. Torna a dar, quer dizer, tinha perdido a alegria da salvação, aquela alegria de ter Deus, aquela alegria que um dia ele disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Perdi a alegria, porque o pecado faz isso. O pecado faz a pessoa se sentir indigna. Nós vimos no caso de Adão, quando pecou, ele começou a se esconder de Deus. Quer dizer, antes ele aparecia toda tarde e ia conversar com Deus, agora ele está se escondendo, porque o pecado faz isso. Ele faz a pessoa se sentir tão indigna que ela não tem mais alegria de orar, não tem mais alegria de buscar a Deus. Então ele disse, não, Deus, eu quero me dar essa alegria, eu quero essa alegria de salvação, essa alegria de compreender que eu sou salvo, de compreender que eu pertenço ao Senhor, compreender que o Senhor está comigo. Então ele disse, eu quero de volta essa alegria. E o que mais? E me sustei com o espírito voluntário. O espírito voluntário em servir a Deus, e obedecer a Deus, e andar na palavra de Deus, e fazer o que Deus pede. Que sempre foi
o forte de Davi, né? Aí, o que me chama a atenção é o versículo 13, que ele pede tudo isso para quê? Ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. O que é isso? Nós vemos que acima ele pediu algumas coisas a Deus: um coração novo, puro, um espírito reto, estar na presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, um espírito voluntário de servir a Deus, aquela alegria de servir a Deus, de estar com Deus. Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. E ele diz: por que eu preciso de tudo isso? Eu tenho que ter tudo isso, Deus. Para quê? Para que eu possa ensinar aos transgressores a tua palavra. Por quê? Se eu não for um exemplo, como é que eu vou ensinar as pessoas e eles vão se converter? Porque quando eu for pregar, por mais que eu vá pregar a verdade da palavra de Deus, eles vão olhar para o meu exemplo, eles vão olharem para mim. Se eu estiver agindo errado, se eu estiver preso a alguma coisa que não é da parte de Deus, aquelas pessoas não vão acreditar. Está falando, está me ensinando isso, mas olha como essa pessoa anda. Olha como ele diz. Como eu falo, o coração puro. Eu peguei o exemplo. Pode ser puro no sentido de limpeza, um coração puro, sem pecado, sem malícia, sem maldade. Mas às vezes não é isso que pode impedir. Vamos dizer, hoje nós estamos orando pela família. Aí nós vamos falar com a família, pregar para eles se converter. Mas aqueles que convivem conosco no dia a dia, que exemplo ele vê em nós? Eles veem a alegria de servir a Deus, prazer de servir a Deus. Como por exemplo, tem pais que falam para os filhos, falam para os filhos para a igreja, para os filhos se converter. Mas o próprio filho não vê, ele tem o prazer de orar, prazer de ler a Bíblia, prazer de servir a Deus. Vê ele indo para a igreja de vez em quando, vem indo quando dá, mas não vê aquele prazer. Então como você vai querer que essa pessoa se converta através da tua caminhada, do teu exemplo de vida? E o exemplo é importante. É importante tanto para nós dentro de família, como na nossa sociedade, como com as pessoas principalmente que vivem conosco. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, que era um jovem pregador, e ele falou uma coisa sobre exemplo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Olha o que Paulo fala para Timóteo aqui. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Versículo 12. Ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Aqui Timóteo era muito jovem, pregador. Aí ele teve receio que o povo viesse desprezar por ele ser jovem. Mas às vezes não é só a juventude que faz as pessoas desprezar, às vezes a nossa atitude também. Aí ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor e no espírito, na fé e na pureza. Amém, Jesus? Aqui ele deu exemplo que deveria ser exemplo. Lógico, aqui ele estava falando para Timóteo em relação ao ministério, em relação à igreja. Mas isso aqui nós podemos pegar em relação às pessoas com quem convivemos. A questão do exemplo. O exemplo é aqui, primeiro, na palavra, naquilo que falamos, nossa conversação. Tanto isso na palavra podemos pegar no sentido de termos um verdadeiro conhecimento da palavra, para quando falarmos com firmeza, com ousadia, porque a pior coisa é quando o crente começa a gaguejar diante do pecador. Não, é quando ele está convicto. Você vai para a igreja, esse negócio de igreja, porque... E aí o crente tem o que dizer, fica gaguejando. Quando ele tem a palavra, que é a palavra que vai verdadeiramente, não, você vai a Deus por isso, isso e isso. Então a pessoa diz: não, tudo bem, ele está convicto.
Ele acredita mesmo, ele sabe o que está fazendo. Então, na palavra, mas também na palavra pode ser a maneira como nós nos dirigimos às pessoas, como nós conversamos, uma palavra, uma conversação equilibrada, e bem equilibrada dentro da palavra de Deus, ou dentro do sentido realmente que a pessoa vê que você é firme nas suas palavras, naquilo que você diz. Então, na palavra, seja o exemplo, e também no trato. Aqui é como tratamos as pessoas, como nós tratamos, a maneira como nós tratamos. É preciso aquele trato respeitoso, o trato carinhoso. Carinhoso não é aquela melação, não, né? Sempre ter carinho, está dentro ali de um respeito às pessoas, de não desprezar as pessoas, às vezes com a atitude, com a palavra. Tratar bem, vamos dizer assim. Então, seu exemplo na palavra, no trato e no amor. No amor, lógico que o amor que nós devemos demonstrar para as pessoas é o amor de Deus. Por que eu falo o amor de Deus? Porque o mundo tem a maneira que ele entende de amor. O mundo, ele acha que você ama quando você concorda com tudo que ele está fazendo de errado. O amor de Deus eu tenho que amar as pessoas dentro da palavra, no limite da palavra. Eu não tenho que ser condizente, apoiador de pecado de ninguém, não, só para mostrar que eu amo, não. Eu tenho que estar errado, se alguém é errado, eu não vou seguir aquilo, mesmo que a pessoa até se aborreça, mas é no amor, tratando no amor. E no amor de Deus é aquilo, né, que às vezes até a capacidade de sofrer a afronta. Às vezes a pessoa não gosta porque você é cristão e te afronta por causa da tua fé, e você não vou tratar com a grosseria, às vezes que a pessoa vem, com a discussão que ela vem. Eu vou tratar dentro da palavra de Deus, vou tratar da maneira que Deus, ele disse que eu aprendi com ele. E, lógico, a prática do amor é em muitas áreas, muitas coisas mesmo. Aquela pessoa necessitada que você está ali, você pode estender a mão e trata. Isso vai do amor também. No espírito, aqui é o espírito do homem, o espírito aguerrido, de buscar Deus, servir a Deus. Não está falando aqui no Espírito Santo, porque se estivesse no Espírito Santo estaria o E aqui de espírito seria maiúsculo. Eu estou falando no espírito, quer dizer, aquela pessoa que realmente que tem um espírito aguerrido para buscar Deus, para servir a Deus, para servir o próximo também, para servir. Então, isso no espírito. Na fé, exemplo. Olha que coisa interessante. A gente tem que ser exemplo na fé. Porque se a gente, eu confesso, sou cristão, sou de Deus, eu creio em Deus, mas na hora que a coisa aperta, a gente desmorona, perde aquela confiança. Quem está do nosso lado vai perceber. Por exemplo, eu chego para alguém, olha, não, estamos conta com Deus, eu creio em Deus, Deus é maravilhoso, e passar aqui agora, tá tudo bem, eu estou animadão, estou mostrando, mas na hora que a coisa aperta, eu me desespero aí quer dizer, o que está do meu lado diz assim, essa fé aí não é bem essas coisas todas não. Fulano fala que tem uma fé enorme, mas eu não estou vendo isso não. Porque as pessoas, eles olham, eles nos examinam. Então seja um exemplo nessas coisas, né? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Na pureza. A pureza a gente sabe, ser puro nas suas ações, nas suas atitudes, com as pessoas, no pensamento, né? Porque tem gente que é uma malícia no pensamento, está sempre com a malícia contra alguém, sempre querendo, planejando algo para pegar. Não. Tem até gente que as pessoas dizem, o fulano toma cuidado, não, aquilo é uma cobra. Porque sabe que a pessoa chega de mansinho, mas arruma uma oportunidade já pronta. Então quer dizer, não, na pureza, tratar as pessoas com pureza no falar. Tem gente que é tão maldoso, tem gente que é maldoso até para conversar com você. Tem pessoas, se souber que você tem vamos dizer assim, você tem alguma coisa, um assunto que você não gosta de tocar, que aquilo te deixa sem jeito, o camarada vai falar daquilo justamente para te deixar sem jeito. Eu já conheci pessoas assim.
é essa coisa. O cara chega com aquela coisa e joga aquela conversa mole só para te deixar sem jeito. Ele sabe que aquilo te incomoda. Ele sabe que aquilo não vai te deixa o outro constrangido. Mas ele de uma forma, dando, como diz no popular, dá uma de migué só para constranger o outro. Quer dizer, aquilo é malícia, aquilo é maldade. E fizeram isso com Jesus. Jesus conheceu a malícia dele. Quando eles foram lá com a moeda do César, disse assim, é justo pagar imposto para César ou não? E era malícia. Jesus percebeu, esse cara está com malícia. Quer dizer, estão querendo me pegar. Aquela pessoa que diz assim, eu vou jogar um verde para colher um maduro. Eu vou fazer algo. Quer dizer, ela está fazendo algo, está fazendo uma jogada. Ela está sendo maliciosa com o outro. E o que tem de jeito malicioso? E o pior é que esse é um pecado tão terrível que a pessoa comete, ele acha que fez algo extraordinário. Ele não percebe que ele foi maldoso com o outro. Na malícia. E às vezes é uma malícia. A Bíblia diz, Jesus conheceu a malícia dele, ele foi com malícia. E tem gente que é malicioso, tem gente que, por exemplo, tem gente que às vezes percebe que uma pessoa tem alguma coisa ali que ela não gosta de comentar, não gosta de falar um assunto, e ela vem dando uma que não sabe de nada, só para tocar naquela ferida, para deixar o outro sem graça. E ela sabe que vai deixar, vai constranger o outro. E por que ela faz isso? Porque ela é maliciosa. Eu digo que é maldito. É maliciosa, quer dizer, ela não é pura, não tem pureza no coração. Então seja puro no seu coração. Tenha pureza no falar, pureza no agir, pureza em tudo que vamos fazer. Ser exemplo, para que as pessoas vejam esses exemplos em nós. E aí o que acontece, como Davi disse, aí eu vou pregar para os transgressores e os pecadores se converterão a ti, porque eles vão ouvir a palavra que você está falando e vão ver o quê? O seu bom testemunho, o seu bom procedimento. E Timóteo deixa isso Paulo fala isso para Timóteo como pregador, que ele deveria ser esse exemplo, e aí as pessoas não desprezariam. E Davi tinha cometido ele, estava falando, Deus, não, me restaura, me ajuda, que eu quero pregar para os transgressores, mas eu preciso ser exemplo também. Amém, Jesus? E é isso, essa é a mensagem de hoje, e que Deus venha nos abençoar para a gente ser um exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente para a nossa família, em nome de Jesus.